de mulheres. Eu creio que foi uma bênção também. Então, nós temos trabalho. Diga, nós temos trabalho. Amém? A seara está aí, querido, e nós precisamos levantar novos ceifeiros, mais ceifeiros para nos ajudar. Então, que Deus abençoe, né? Uma graça, uma bênção ver o Júnior ministrando e a palavra sendo, né, transmitida para nós no nosso coração. Amém, queridos? E nós, diante de tudo isso que nós vivemos, tudo isso é possível, querido, porque nós deixamos nos trabalhar pelo amor de Deus. Então diga assim, entregando-se, mas diga com coragem, meu irmão, pelo amor de Deus, é 8 horas ainda, né? Tudo bem que, né, quem levanta 4 horas para trabalhar aí está pensando, daqui a pouco já vai levantar, né? Mas é 8 horas ainda, diga assim, entregando-se ao amor de Deus. Amém, querido? Nós temos que nos entregar ao amor de Deus para viver todas essas coisas, né? E como o Júnior falou, só vou explicar rápido aqui, porque tem muita gente perguntando, né? O sol brilha para todos, né, Júnior? Então as enfermidades, as lutas, veio para todo mundo, né? E hoje à tarde nós estávamos lá em casa e tinha uma família lá, uns parentes nossos lá. Parente, quando vem na nossa casa, é benção, querido, sabia? Porque você tem condição de abençoar eles, servindo, alimentando, né? E estava lá, tinha gente, querido, ave come, os bichos comem para caramba. E glória a Deus que Deus vai nos dando graça. E agora no finalzinho do dia, a Harumi estava jogando bola lá, jogando vôlei. E aí eu comprei uma bola, a culpa é minha, querido. Eu comprei uma bola dura demais. A bola pegou no dedão dela e acho que ou ensacou, quebrou lá. Aí a Massai foi levar ela no médico lá com a irmã dela, para a gente poder estar presente aqui, né? Então, né, muitos perguntaram, cadê a sua, né? Por isso que ela não está aqui agora comigo. Ela está lá no hospital com a Harumi. Se Deus quiser, há de ser nada, né? Amém, queridos? Então, queridos, nós falando sobre isso, sobre a entrega do amor de Deus, lá no livro de João, capítulo 1, capítulo 14, abra comigo lá, livro de João, capítulo 1, versículo 14, ali, querido, nós vamos esse mês, né, esse ano, falando como nós estamos trabalhando sobre o amor, e ver sim, querido, a graça do Senhor agindo na nossa vida, agindo diante daqueles que são da nossa igreja, dentro desse ministério. E nós vemos assim que Deus tem transformado muitas vidas, né? Deus tem transformado tantas áreas da nossa casa, da nossa família, e nós sabemos que Deus, Ele é bom. Diga, Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom o tempo todo. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que, né, Jesus, Ele se tornou carne. Jesus, Ele estava na sua glória, mas por amor, Ele se entregou por nós. Então, quando nós podemos nos entregar por Ele, Ele diz, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, houve, querido, ali um momento onde nós temos um Criador maravilhoso. O nosso Criador é maravilhoso. E conforme o Júnior pregava e ia falando do amor do Pai para com o Filho, nós podemos olhar para isso, que o nosso Criador, Ele simplesmente não nos criou, Ele nos amou, porque existem coisas que nós podemos criar hoje, né? Nós vemos hoje, querido, você pode criar um novo vaso, você pode criar um novo púlpito, mas muitas vezes aqueles que criam, geralmente criam para abençoar ou para servir a vida de outros. Por exemplo, a tecnologia, ela foi se desenvolvendo nos tempos, nos anos, e hoje, querido, a tecnologia, ela serve muito bem todos nós. Porém, a pessoa que criou, que desenvolveu, né, a tecnologia, ela pode ter, querido, algo por aquilo, mas não é como o amor de quando nós somos gerados. Deus nos gerou. Quando nós olhamos para uns filhos, para os nossos filhos, nós amamos aquelas pequenininhas que vêm, né, nasce ali, tudo bonitinho, daqui a pouco vai crescendo, mas nós amamos. Então, o que nós sentimos por aquilo? Amor. Agora, quando eu crio algo, se eu desenvolvo algo físico, que não tem vida, muitas vezes eu posso até aquilo ter um valor significativo para mim, mas eu não consigo amar aquilo, querido, porque eu só consigo amar aquilo que é retornável. Por mais que a pessoa fale, eu sou materialista, eu só amo as coisas material, é mentira. No fundo, ela precisa de alguém para amar. Por exemplo, querido, quando nós vemos hoje, esses dias está tendo aí, né, o negócio nordestino lá perto de casa lá.
E aí é uma beleza, né, Elias e Adriano? Para nós que dormem ali é uma maravilha, quem mora perto ali, né? Mas eu estava ali esses dias, querido, e aí você acaba ouvindo tudo que toca lá. E o cara narra, e o cara fala, e toca música sertaneja, e toca música de forró, e tal, né? Mas no final, esses dias eu fiquei observando lá, eles sempre tocam como Zaqueu. Sempre tocam como Zaqueu. Sabe o que é aquilo, querido? Saudade da casa do Pai. Porque eles vivem aquilo ali, mas aquilo ali é algo que passou, acabou. E no final quer dar a sensação de que eu estou indo para casa com a presença de Deus. Vamos louvar agora, né? Ponha lá, vamos aí, vamos cantar. E aí a pessoa canta lá a música, e tem uns que choram, às vezes, né? Acho que você se emociona. Mas não é que nem eu e você, querido, que pode vir aqui hoje e ter acesso à casa do Pai. E ter essa presença desse Deus maravilhoso na nossa vida, através do louvor, através da palavra de prosperidade, através do contato, de olhar um para o outro. Então, querido, nós muitas vezes vemos essas pessoas e eles têm um Criador que ama eles, um Criador que se entregou por eles, um Criador que não amou somente a minha vida ou a sua vida. O sol, como disse o Júnior, nasceu para todos, o amor de Deus é para todos. Então, querido, nós temos que entender isso. Nós temos um Criador maravilhoso, Ele é poderoso, e Ele nos ama mais do que palavras. Porque uma coisa é você amar de palavras, outra coisa é você amar de expressão. Diga assim, uma coisa é amar de palavras, outra coisa é amar de expressão. Amar de palavras é hoje, né, nesse mundo que nós vivemos. Às vezes a pessoa manda lá um emoji lá com um coraçãozinho. Tem gente que fica feliz da vida. Nossa, hoje o João me mandou um emoji de coração. Ele me ama, o João me ama. Mas nada mais gostoso do que encontrar o João e ele me dar um abraço, olhar nos meus olhos e dizer, eu amo a sua vida. Aí é um amor de expressão. Então, querido, nós temos que entender que Deus, Ele amou a nossa vida, não somente de palavras, mas Ele expressou, diga assim, expressou. Ele expressou o seu amor, e Jesus se tornou carne, e Ele habitou no nosso meio, e Ele viveu uma vida perfeita. Ele viveu uma vida sem pecado, e depois, querido, de viver essa vida perfeita, Ele se ofereceu como um sacrifício, sobre ali a morte. Ele se ofereceu como um sacrifício sobre ali a enfermidade. Ele se ofereceu como um sacrifício sobre as derrotas que eram para nós ter, e hoje nós temos vida e vida em abundância. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque por amor, pela expressão de amor que houve ali, Ele se ofereceu. E Deus, querido, pelo amor que Ele tem por nós, Ele ofereceu para nós, querido, a solução para os nossos problemas. Ele ofereceu para mim e para você a solução para o quê? Para o pecado. E qual é essa solução, querido? É simplesmente eu vir à igreja? É simplesmente eu andar, né, de cabeça dizendo eu sou crente, eu sou crente? Não. É reconhecer que nós somos pecador, estamos separados da glória de Deus, mas pelo amor da expressão que Deus teve por nós, Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho, e hoje eu posso vencer o pecado, eu posso vencer a morte, porque a expressão de amor que Deus foi ali diante da cruz, através de Jesus, foi para me salvar. Então, querido, eu não posso mais simplesmente orar, eu quero cura, glória a Deus, mas Jesus é maior do que a cura. Ele é a cura. Jesus, Ele é maior do que a porta fechada, porque Jesus, Ele é a porta aberta. Jesus, querido, Ele é a solução para todos os nossos problemas. Não existe, querido, um método, não existe uma fórmula, não tem como, se nós não colocarmos Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, na nossa vida, porque Ele vai à frente, Ele vai preparando o caminho, e a expressão de amor que nós temos por Ele, qual é? Nós vemos a igreja, eu venho na igreja para adorar a Deus, eu venho na igreja para glorificar a Deus, sabe, queridos, não é
Eu não venho aqui para ouvir a palavra e dizer a palavra não foi boa, o louvor não foi bom, nossa, a prosperidade hoje foi fraquinha. Você veio aqui, eu vim aqui para ter uma expressão de amor a Deus, para glorificá-lo, para dizer que Ele é bom, para chorar diante dEle, né? Para dizer, Pai, eu estou aqui, Pai, eu estou aqui, eu preciso de alguma coisa hoje, eu preciso de um toque, eu preciso de um carinho, eu preciso me jogar diante do Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para provar que eu amo o Senhor também, porque o Senhor já provou que me ama. Então, querido, qual é a minha expressão diante de tudo isso que eu sei, que nós sabemos que Deus já fez por nós? Quando nós olhamos para a palavra no livro de João, capítulo 3 e versículo 16, ali diz o quê? Que Deus amou o mundo, vamos falar junto? Todo mundo sabe esse versículo, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Deus de tal... Quem que Ele entregou, querido? Quem que Ele entregou? Seu Filho, quem? Unigênito. Filho de Deus. Em primeiro lugar, querido, nós temos que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Não existe outro, não tem outro caminho. Não tem uma religião, não tem uma placa de igreja. Mas então a Cristo Salva não é não é do reino de Deus? Não, nós somos do reino de Deus. Mas a Cristo Salva é um instrumento de Deus na terra para podermos conhecer a expressão do amor dele através de Jesus. Amém? E a sua casa é uma extensão da Cristo Salva lá onde você mora, para que os seus vizinhos, através das células, através das reuniões, conheçam o amor de Deus. Então nós somos, querido, participantes deste corpo. Nós somos, querido, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, Jesus, Ele é o Filho de Deus, diz, porque Deus amou tanto, amou tanto. O que você ama mais, querido? O que você ama mais hoje na sua vida? Seu esposo, sua esposa? O que você ama mais? O seu trabalho, seu dinheiro? A sua vida? Eu amo muito a minha vida. Claro que a gente vai amar a nossa vida. A gente vai desejar o mal para nós mesmos? Não vai. Mas, querido, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, adorar Ele, buscar a presença dEle. E Ele diz, querido, que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é para nós através da expressão de amor de Jesus. Quando nós olhamos para isso, quando o Júnior estava falando aqui, que o povo chegou lá, tinha uns cachos de uva tal, quando você ouve falar da terra prometida, da Nova Jerusalém, das visões que João viu, ruas de ouro. Olha, irmão, só o irmão lá entendeu a visão, né? Ruas de ouro, querido. Amém? Você vai andar sobre ruas de ouro. Você vai estar ali, não vai haver mais ali dia e noite, porque a luz, o sol da justiça brilhará sobre a nossa vida, cuidará de nós. Mas nós temos os gigantes para vencer. Nós temos os pecados para dominar. Nós temos a crítica, o orgulho. Uma das coisas que ele falou ali que eu fiquei pensando. Muitas vezes, querido, nós passamos por alguma situação. Vamos pegar uma que mexe com todos os homens. Desemprego. O homem desempregado. É difícil. Aí o cara ele se humilha. O cara vem. O cara é bonzinho. Ele vai lá, pastor, me ajuda, pastor, eu estou desempregado. Irmão, ora por mim. O cara vem em todos os cultos, glória a Deus. O cara está aí, você fala, o cara está, né? É que nem o pastor sempre fala, campanha, vamos fazer campanha, o cara vem toda a campanha. Depois que ele consegue a benção dele, ele vaza. Mas quando você arruma um emprego, aqueles irmãos que oraram por você, aquele momento que você veio aqui na frente, aí você começa a estabilizar no seu emprego, você começa a galgar ali momentos de bênção, Deus vai prosperando, vai abrindo portas, vai abrindo e você vai. Muitas vezes nós nos esquecemos da nossa expressão de necessidade. E aí nós não queremos mais ter a expressão de amor. Não, agora eu estou bem. Aí a gente vai fazer uma visita. Não, pastor, estou tranquilo, estou bem, pastor. Fique em paz, pastor, eu estou bem. Amém, querido. Aí vem o diabo e começa a roubar de novo. Porque o diabo ele tem um intuito: matar, roubar e destruir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para que nós temos vida e vida em abundância. Então, querido, por que o orgulho muitas vezes domina o nosso coração?
Às vezes a gente quer bater de frente, eu não concordo, eu quero fazer, eu vou fazer assim. Imaginou, queridos? Essa semana nós estávamos conversando com um casal e eu falei isso aí para o casal. Falei assim, já parou para pensar? Quando Jesus estava lá na cruz, na hora que Ele olhou para nós, querido, vamos, materializa essa cena. Nós somos o povo que está lá na crucificação lá de Jesus. Vamos imaginar Jesus aqui no madeiro, né? Eu não vou falar que eu sou soldado não, porque é muito ruim, querido, furar Jesus é muito ruim. Mas você imagina, vocês estão lá, Jesus olhou para vocês, olhou para mim, e Ele olhou para o céu, e numa expressão de amor, qual foi a frase de Jesus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uau! Mas e se Jesus ficasse nervosinho? E se Jesus ficasse bravinho, como a gente fica às vezes? E naquele momento a ira dominasse o coração de Jesus e Ele falasse, Senhor, passa a régua, extermina todo mundo. Você acha que nós estaria aqui, querido? Você acha que você estaria murmurando porque o culto às vezes não está conforme você quer? Então que expressão de amor que nós podemos ter diante desse Deus maravilhoso? É adorar Ele, é fazer que nem o Júnior falou, pular de cabeça. É pular de cabeça, é mergulhar, é colocar Jesus e reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Diga assim, Jesus é o Filho de Deus, amém? No livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, a palavra diz, ali Jesus falando, e Jesus disse, Ele disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Diga assim, eu vou ressuscitar no dia final, amém? No dia do juízo final, nós vamos ressuscitar, devido à expressão que Jesus teve por nós na cruz do Calvário. No dia do nosso juízo, nós nos levantaremos, e o Senhor olhará para nós, e vai dizer assim, entra amado, no gozo do meu Pai, entra filho meu, entra para podermos viver na eternidade, entra porque você aguentou, combateu o bom combate, não se desviou, teve ali uma boa conduta, então vem, vamos celebrar, o céu fará festa, querido, quando nós chegarmos lá. Então, querido, nós temos que olhar, e Jesus disse que nós temos que crer nele. Creia em mim, quem crer em mim viverá. A expressão de amor que nós temos de Jesus para nós é que, se nós cremos nele, nós vamos ter uma vida abençoada. Jesus é o Filho de Deus, eu vou olhar para ele, eu creio nele, e eu vou ter a vida eterna. Você pode aplaudir a ele, porque é maravilhoso pensar nisso. Eu fico maravilhado, aleluia, como é bom, querido, poder olhar para isso e ter a certeza, né, quando nós entramos diante de um médico, para saber um diagnóstico, nós desejamos sair daquele médico, com um diagnóstico positivo, levantou-se uma suspeita de uma enfermidade incurável, aí quando você vai ao médico, você vai com fé, que o médico vai olhar os seus exames e vai falar para você assim, você está bem, você não tem nada, uau, você sai de lá, glória a Deus, agora, materializa, querido, o céu, imaginou, querido, se nós parte aqui agora, imaginou você chegando lá, Jesus, né? Maravilhoso, esplêndido, suas vestes transformadas, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, e ele falando assim, vem Denilson, vem pastor Marcelo, vem Montanha, Montanha vai chegar lá para Jesus, quero ver você fazer para Jesus, se você faz com o pastor, e pode fazer, porque ele é o nosso Pai. Jesus, querido, ele é maravilhoso, então nós vamos viver isso, querido, então, mas somente aquele que crê, diga, somente aquele que crê, amém, querido? Então não existem situações que nós podemos viver, se nós não queremos mudança na nossa vida. Se por exemplo, você está difícil hoje, está difícil levantar, irmão, você tem que começar a arrumar problema para a sua vida, querido. Alguém já viu aquele áudio, que o cara fala assim, ô Giovanni, eu vou contar, eu acho que você não está com depressão não, Giovanni. Eu vou falar um negócio para você, você precisa arrumar umas contas para você pagar, você precisa arrumar uma mulher, você anda muito sozinho, Giovanni, você tem a vida muito fácil,
né? Arruma uma baixinha, gordinha, daquelas que conta história na família, que todo mundo dá risada da gargalhada dela, Giovana. E o cara acha que está passando por alguma depressão e um amigo mandou lá o áudio e o áudio viralizou. Agora, querido, sabe quem que era assim, top de arrumar problema para os outros? Eu já falei isso para o Tiago, porque o Tiago já pregou sobre isso. Jesus. Jesus arrumava problema para os outros? Arruma. Abre lá para mim, por favor. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 7. Querido, você tem que começar, quando você lê a palavra, você tem que rir, viajar, porque, né, é assim. Acho que eu falei errado aí, querido, espera aí. É Marcos 5, 7, isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui, irmãos. Aleluia. Vai dando glória aí, irmão. Não fica pensando, ele errou, ele não marcou. Vai dando glória. Vai dando glória. Fala, glória a Deus. O pregador errou um versículo ali, tá vendo? Ninguém é perfeito, né? Glória a Deus. Glória a Deus. João 5, querido. Desculpa, acho que eu marquei errado aqui mesmo. João 5. Nós vamos ver alguns versículos aí. Amém? João 5. Eu vou lendo, você vai dando sequência aí, tá bom, querido? Vamos lá, João 5. Põe no versículo 1 aí, por favor. Olha lá. Jesus vendo o deitado e sabendo, aleluia, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subindo para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a em primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia quantos? 38 anos. Jesus o vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, que queres? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quanto a água é agitada, pois eu vou e desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Querido, materializa. Para pensar, quanto tempo você está sofrendo com o seu problema? Pensa aí no seu coração. Às vezes você está ali, meu Deus, né? Que situação. O cara fazia 38 anos que ele era o quê, querido? Paralítico, coxo, estava ali do lado. 38 anos. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, fala que ele estava ali por 38 anos. 38 anos sem trabalhar. 38 anos dependendo de uma esmola. 38 anos dependendo de alguém para poder levar ele ou colocar ele lá naquele lugar. Eles levavam ele lá e deixavam ele lá. Diga assim comigo, de repente, chega Jesus e muda a situação dele. Jesus dá uma palavra. Qual é a palavra? Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus arrumou um problema para esse cara ou não? Sim ou não? Ele foi curado. Mas e agora? Ele não vai mais depender das esmolas. Ele vai precisar o quê? Se mover, trabalhar, orar, ir lá. Olha, Jesus me curou. Talvez ele virou um pregador da palavra. Vou dar os meus testemunhos. Ó, eu era coxo por 38 anos. Agora, ó, Jesus me curou. Ele tinha que ter o quê? Aquilo que o Júnior falou, uma mudança de mente. Sair da posição de coitadinho. Então, quando nós recebemos Jesus e declaramos que Jesus, Ele é o nosso bom pastor e Ele está conosco, nós temos que ter isso no nosso coração. Nós declaramos, Jesus, Ele é o Filho de Deus. Jesus disse, quem crê em mim terá vida eterna. Jesus, querido, Ele é o Filho de Deus e nos levanta de qualquer situação. Não fique fazendo-se de vítima. Eu vou pegar um pouco do que a Massai falou ontem, tá vendo? Todos esses versículos aqui é que os pregadores vai pregando e eu vou anotando, querido.
Então veja, às vezes a gente faz de vítima. Eu não consigo, eu vivi a vida inteira assim, agora Jesus me curou, e agora meu marido sempre foi violento, agora ele converteu, ele está diferente. O meu filho vivia nas drogas, eu não prosperava, agora eu estou prosperando. O que eu faço com tanto dinheiro? Pega o nome do nosso Pix, manda para nós, aleluia, glória a Deus. Jesus chega, querido, Ele muda, mas tem que haver uma mudança dentro de nós. O amor de Jesus muda, mas nós temos que mudar também, né? Nós temos que mudar. Então, querido, Jesus, Ele disse: crê em mim. Então, se você crê em mim, eu vou te levantar de qualquer situação. Pega o teu leito e anda. Meu casamento está ruim, pega o teu casamento, vai para a igreja, vai lá para buscar ajuda no ministério da família, vai buscar um aconselhamento lá dentro da igreja. O que está acontecendo? Vamos mudar. Os meus filhos não me obedecem. Vamos procurar o líder dos ministérios, vamos procurar os líderes da célula de jovens. Seu filho está numa célula de jovem? Não, ele não vai. Por que ele não vai? Porque eu tenho preguiça de levar ele, porque termina muito tarde. Então você tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Meu filho vem para o culto dos jovens, termina tarde. Glória a Deus que está terminando tarde, seu filho está dentro da igreja, querido. Quando seu filho está aqui da igreja, tem muitos pais buscar os filhos em boca de fumo, buscando o pai, né? Pais estão chorando a morte dos seus filhos. Sabe, essa semana mesmo, quem acompanhou os noticiários, viu aquele moço que foi defender a namorada, um menino, um jovem, de 20 e poucos anos, acho 22 ou 21 anos, estava lá, como os nossos filhos andam por aqui, pela cidade. Nós não estamos com ele 24 horas. Estava lá de mãozinha dada com a namorada, indo com a namorada, perto talvez da casa dele. Passou o cara de moto, falou: esses dois, vou roubar. E ele, na intenção de defender a namorada, foi para cima do cara. O cara deu um tiro na cabeça dele e largou ele lá. Depois mostra a cena do pai chorando em volta do corpo do filho. E aí você está bravo porque o seu filho está aqui ficando até 10 horas no culto, porque a célula termina tarde, eu tenho que sair de casa de tarde para ir buscar. Dê glória a Deus, querido. É melhor você correr o risco junto com o seu filho do que você deixar o seu filho andando por aí pelos outros lugares. Sabe, ter um encontro com Jesus, querido, é isso, é mudar a nossa situação, é mudar, é se levantar. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, Jesus, querido, Ele é o Senhor, Jesus, Ele é o mestre, Jesus, Ele é o governante, e Jesus, Ele é a autoridade. Romanos, versículo 10, capítulo 10, eu vou ler o 9 e o 10, tá, filho? Ele diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então diga assim comigo: Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o mestre, Ele é o governante, Ele é a autoridade. Amém? Jesus, Ele é tudo isso. Então por que eu vou temer? Sabe, querido, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos. Nossa, então pode ser que eu estou aqui e não vou entrar no reino dos céus? Vai depender do seu coração, meu querido. Eu não posso julgar o seu coração. Nós pregamos a palavra e pedimos, que sigamos a palavra. Obediência, mudança de mente. Então veja, querido, a palavra diz: nem todos entrarão no reino dos céus. Mateus 7, 21 diz isso aí. Então o que eu tenho que fazer, querido? Nós temos que buscar e reconhecer que aqueles que são de Jesus serão reconhecidos e o reconhecerão. Abre para mim, por favor, o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Sabe, querido, aqui não é algo que nós estamos falando, não é algo que foi criado pela igreja Cristo Salva, não é algo que foi instituído por homens, é algo que saiu da boca de Jesus. Se vocês confessarem Jesus, Ele está falando, se nós confessarmos Jesus e declararmos, Ele vai nos confessar diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas se nós não tivermos uma conduta de amar a Ele, viver nele, reconhecer que Ele é o nosso Deus, como que Ele vai nos reconhecer diante de Deus quando nós chegarmos no dia do juízo final?
O amor dele é para nós vivermos agora e na eternidade, mas agora é o momento de nós buscarmos a eternidade. Depois, querido, que parte, não sei o que acontece com nós, se nós já, né, se nós não estamos com Jesus, se já vai para o inferno, se o diabo já vem buscar, né, se os capetas vêm ali já atormentar. Ninguém voltou para contar como é que é, mas eu creio, querido, que se eu confessar ele agora em vida, quando eu partir, ele vai me confessar diante de do Pai. Então nós temos que buscar isso, viver essa expressão de amor. Sabe, querido, nós precisamos entender que muitas vezes nós buscamos uma liberdade que o mundo dá, mas é uma liberdade desnecessária, uma liberdade que leva à condenação. E Jesus, ele é a liberdade, nele nós temos a liberdade. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, ele fala sobre isso. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Que Jesus, ele é a liberdade, ele está ali dentro de nós. Ele diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. Então você tem liberdade, querido, você pode fazer, Deus te dá o livre-arbítrio, mas nem tudo para nós nos cabe hoje. Nós precisamos, querido, proteger as nossas vidas, proteger, querido, sabe, proteja-se em Deus. Sabe, a proteção é uma promessa divina. A proteção é uma promessa oferecida àqueles que permanecem, que habitam no Senhor. É uma proteção, querido, que não significa que estamos isentos de passarmos por luta, mas é uma proteção que sempre haverá um escape, sempre haverá o que? Um descanse, e Ele nos livrará de todo o mal. Então, querido, no livro de Salmos 91, 1:3 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio é o meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A expressão de amor do Senhor já nos livrou de tudo isso. Então nós só simplesmente, querido, precisamos andar nos caminhos e na obediência da palavra de Deus. Amém? E se nós tivermos essa conduta, nós vamos habitar com Ele, no amor dEle, pela eternidade, em nome de Jesus. Amém, querido? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele é bom, querido. Diga assim: o Senhor, Ele é bom. E o amor é eterno sobre a minha vida. Amém? E qual é a expressão que você pode dar para Ele neste momento, querido? O que você tem para oferecer a Ele? Ele disse, querido, que Ele é o Pai da vida. Ele disse que Ele é o Senhor da vida. Ele disse que Ele é o Filho de Deus. Ele falou que nós temos que crer nele. Ele disse tudo isso para nós. E nós devemos o que, querido? Simplesmente proteger a nossa vida. A proteção de Deus é uma proteção de promessa oferecida para nós. E para nós orarmos, encerrarmos, querido, feche seus olhos e simplesmente ouça o que o Senhor diz para nós. No Salmo 126, o Senhor, ele diz, o salmista diz, que quando o Senhor restaurou nossa sorte, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito de grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguede. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Oh, querido, esse Deus é o Deus da maior expressão de amor. E Ele disse que Ele mudou a nossa sorte, Ele restaurou a nossa sorte, e nós não vamos ficar ali como os que sonham, porque nós vamos viver tudo aquilo que é direito nosso, que é a nossa herança. Mas nós precisamos ter uma boa conduta, nós precisamos avançar dia após dia, vencer o orgulho, vencer a murmuração, vencer, querido, os desafios pessoais.
Se acontecer algo na sua vida, não é culpa da sua esposa, não é culpa da igreja. Olhe para dentro de você, diz a palavra. Examine o homem-se a si mesmo. O que você tem feito com aquilo que foi tão precioso? Entregue na cruz por nós. Oh, aleluias. Oh, você pode começar a orar. Oh, você pode começar, querido, dizendo: Jesus, eu peço perdão, Senhor, perdão pelos dias que muitas vezes eu murmurei. Ah, Senhor, eu peço perdão, Pai, pelos dias que eu saí do culto achando que o culto não foi bom, mas na verdade o culto é para o Senhor, ó Pai. Senhor, eu peço perdão por dias que os meus olhos foram críticos diante daquela situação. O dia que eu saí daqui, muitas vezes, ó Pai, desejando não voltar, porque muitas vezes a palavra fala, Pai querido, e tem muitas vezes nos confrontado. Eu peço perdão, Pai querido, porque o Senhor derramou todo o amor que tinha sobre nós, através da vida de Jesus. Comece a falar com Ele, querido, não fique com seus lábios fechados. O que você diria? Esses dias fizeram um vídeo e colocaram pessoas sentadas num lugar, e de frente daquelas pessoas colocaram uma pessoa representando Jesus, todo ali machucado, todo ferido pelas nossas transgressões, e a expressão daquelas pessoas foi de choro, foi de arrependimento. O que você pode hoje, querido, se você pudesse estar ali como eu ministrei aqui, se nós fôssemos a plateia daquele momento da crucificação, o que você diria de Jesus? O que você diria para Ele? Quando Deus disse que nos amou de tal maneira e entregou Ele por nós, o que você tem a dizer a Ele nesta noite? Fale com Ele, peça perdão se tiver que pedir perdão, ore. Se você quiser se ajoelhar, sair do seu lugar e falar: Senhor, me perdoa, Pai. Você tem liberdade, porque nós estamos na casa do Pai. Se você quiser ficar no seu lugar e dobrar o seu joelho enquanto nós louvamos, mas faça algo, porque Ele mudou a nossa sorte. Ele mudou a condenação que havia por nós, Ele mudou. Ele transformou em vida e vida eterna. Oh, aleluias. Enquanto nós louvamos, querido, vai falando com Ele. Converse com Jesus. Converse com Jesus. Jesus, Ele é